Boa noite a todos. Que Jesus possa nos iluminar, nos inspirar a todos, tanto para que nós possamos, neste momento, receber os ensinos, como também que possamos, ao sair daqui, utilizar os conceitos que aqui aprendemos para a nossa vida diária, como disse a nossa companheira na oração, para que a gente possa transformar-nos, mudar os nossos caminhos, conduzir-nos para o bem. Quanto a esse tema, de conduzir para o bem, nesse sentido de modificar as nossas vidas, o livro Conduta Espírita, de André Luiz, ele nos traça e nos mostra, através de conceitos simples, como que devemos proceder. Tanto Conduta Espírita como o Sinal Verde nos mostra, indo direto ao ponto, as corrigendas necessárias. Para nós espíritas, devemos estar muito atentos a cada atitude, porque os nossos conhecimentos, as informações que recebemos, nos traz muito mais aclarada, muito mais perceptível a noção do que nós devemos fazer, de como deve ser e como devemos conduzir a nossa vida. O Conduta Espírita, ele nos traça essas diretrizes, ampliando a nossa mente nas pequenas coisas do dia a dia. E o que nós vamos conversar aqui agora são situações básicas que, enquanto a gente não aprender quanto a cidadão, a ser humano, vai ficar difícil a gente conseguir conquistar as coisas maiores, como os conceitos que Jesus, o nosso mestre, nos ensinou quando veio à Terra. Vamos a uma série de nãos agora, para nos orientar a nossa conversa aqui hoje. Não jogar lixo no chão. Orientar-nos de forma que nós cultivemos o ambiente em que estejamos, limpo e organizado. Por que falar isso numa palestra espírita? Porque o fato de jogar lixo, além de ser um desrespeito ao ambiente, é um desrespeito ao próximo, porque aquele lixo, com certeza alguém vai ter que catá-lo. E se não pegar, vai chegar à natureza e vai haver maiores consequências. E a condução da nossa existência, ela é tão primordial, assim, cada atitude que a gente tome é tão importante que, analisando um jogo que teve na Copa do Mundo do Japão, Copa do Mundo no Brasil, o jogo do Japão, quando acabou o jogo, o pessoal lá, os torcedores do Japão, ficaram até um pouco mais do tempo para recolher o lixo que eles tinham gerado ali, que tinham caído, as garrafinhas, os papéis, enfim. O que isso demonstra? Demonstra um sentimento de cooperação, de entendimento da responsabilidade. Afinal de contas, quem sujou ali aquele lugar? Não tinham sido eles? E a mesma coisa acontece conosco, no nosso dia a dia, nas festinhas que vamos, às vezes estamos lá com o nosso, não só o papel que a gente de bala ou enfim, qualquer coisa, latinha que a gente joga pelo vidro do carro, mas também numa festinha, o vento bate, leva as coisas embora, a gente é responsável por aquilo,
Afinal de contas, estava em nosso poder. Então, como disse, atitudes simples, que se não analisarmos, ficamos correndo atrás e preocupados em perdoar 70 vezes, 7 vezes, em amar o próximo como a nós mesmos, e esquecemos do simples. É claro que aquilo é importante, mas se não focarmos nas coisas simples, fica muito mais difícil fazermos as coisas grandes. A mesma coisa entra na parte do som, né? Não devemos ouvir som alto na nossa casa ou nas festas em que vamos, afinal de contas, é uma falta de respeito para com o semelhante. Talvez o nosso vizinho, né? As pessoas que estão à nossa volta, ou as próprias pessoas que estão na nossa casa, não querem ouvir o mesmo som que a gente está ouvindo. E aí, agimos como possuidores da maior vontade, colocamos o som na altura que queremos, saímos com o carro na altura que queremos e atrapalhamos muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta. Isso se estende também aos rojões, às bombas, porque não é só porque o nosso time foi campeão do campeonato que todo mundo está acordado para assistir o jogo de futebol. Ou porque estamos na festa, não quer dizer que todos estejam festejando como nós. Não falarmos alto, afinal de contas, devemos ser serenos, e quem quiser ouvir o que a gente tenha para falar, está em silêncio. Se a gente precisar gritar para ser ouvido, é porque as pessoas não querem ouvir o que temos para falar. Tenhamos prudência de não conversar e não perturbar os outros. Não falar mal das outras pessoas, independente de quem quer que seja, independente dos seus atos, ser caridoso para com as pessoas, entender que as pessoas podem cometer erros. E entrando também e expandindo isso, como espíritas que somos e possuidores de pensamento, né? Expandindo esses conceitos, não falarmos mal das festas em que vamos, ou das comidas que encontramos nas festas. Afinal de contas, se formos convidados a uma festa, quem fez o gosto para realizar a festa foi a pessoa que organizou. Portanto, quando a gente quiser fazer uma festa do nosso gosto, a gente deve fazer a festa por nós mesmos. Independente da pressa em que estivermos, independente da urgência, não furarmos fila. Obedecer às ordens, afinal de contas, quem chegou primeiro tem o direito de ser atendido primeiro. Qual é a nossa pressa, qual que é a responsabilidade da nossa vida maior do que a vida do outro, se a gente fura, né? Pede uma ajuda para algum amigo, né? Não perturbarmos ninguém com os nossos vícios. Ou seja, se gostamos ainda de fumar, de beber, ou enfim, qualquer outro vício que seja, as nossas atitudes devem ser unicamente e exclusivamente para nós. As outras pessoas, se bebemos em excesso, não vamos dar trabalho às outras pessoas. Façamos as atitudes de acordo com a nossa responsabilidade, as nossas atitudes, porque nós somos responsáveis pelos nossos atos e não temos o direito de atrapalhar e prejudicar a vida do próximo. Não causar desânimo em ninguém. Nas nossas palavras, nas nossas conversas do dia a dia, temos atenção nas nossas atitudes. Cuidarmos para que nós não conversemos com as outras pessoas e
desmotivemos, desanimemos os outros que estão à nossa volta. Falar e tornar a vida das outras pessoas mais alegres, deixar as outras pessoas mais dispostas, motivadas. E é isso o que precisamos fazer. Abolir o divertimento à custa dos outros. Meu pai tinha uma frase que ele dizia para a gente quando nós éramos criança, para mim e para o meu irmão: quando tem 20 pessoas reunidas, 19 está rindo e uma não está rindo, é porque a brincadeira, a conversa, né, a piadinha está sendo à custa daquela pessoa. E isso não é brincadeira, isso não é legal a gente fazer. Sem falar que entra no não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Não ocupar os outros além do necessário. Façamos por nós mesmos as coisas que devemos fazer. Aquela velha frase, né, do mãe, né, criança chamando a mãe todo momento, né, que nós possamos concentrar em nós e podemos resolver os nossos problemas por nós. É óbvio que quando a gente não consegue, podemos sim e devemos pedir o auxílio, mas na medida do possível resolver nós mesmos os nossos problemas. Não olhar as outras pessoas com inveja. Afinal de contas, não sabemos como as outras pessoas conquistaram o que nós estamos invejando, o que nós estamos desejando. Hoje em dia, né, agora nessa época de férias, né, mais dezembro e janeiro, quem mexe mais no Facebook vê as fotos das pessoas, né, batendo foto na praia, batendo foto lá na viagem lá nos Estados Unidos, enfim, lá em Campos do Jordão, vai indo, né? E aí a pessoa fala: nossa, parece que só eu que trabalho, né? As outras pessoas, todo mundo se diverte, menos eu. Mas a gente não sabe o que a pessoa se sacrificou, o que a pessoa fez para conquistar aquilo. Ou as atitudes mesmo também erradas que conseguiu conquistar o dinheiro, né? Para ter o carro que a gente queria ter. Portanto, cuidemos da nossa vida, deixemos a vida dos outros para que cada um cuide da sua. E é claro, todos nós moramos na terra, portanto, que a gente saiba utilizar os recursos que temos aqui na terra. Afinal de contas, o mundo precisa continuar a ser habitável até nós desencarnarmos. E continuar para os nossos filhos, continuar para os nossos netos. Cuidado na geração dos lixos, enfim, né? Isso tudo é responsabilidade perante a nós mesmos e perante a sociedade como um todo. Sermos educados no trânsito e com as outras pessoas, sermos gentis, né? E um fato interessante, né? Devolver tudo aquilo que encontramos que não seja nosso. Porque, por mais simples que seja essa frase, é tão interessante o fato de devolver aquilo que não seja nosso, que quando alguém acha lá, a pessoa faxineiro, acha 20 mil reais dentro do aeroporto, numa mala lá de dinheiro, e devolve para o dono, o que acontece? Parece no jornal, né? Na televisão, tamanho espanto que a sociedade tem de uma atitude simples, de uma atitude normal, que deveria ser a rotina, né, de todos fazerem. Portanto, que a gente possa ter essa forma de pensar simples, para que a nossa sociedade melhore. Porque André Luiz, na introdução do livro Conduta Espírita, agora entrando propriamente dito no Conduta Espírita, ele nos fala que as atitudes
que ele diz, né, que mostra para a gente, nos ensina, e que vamos passar por uma lição nessa noite, ela não deve ser apenas uma atitude de superficialismo para se mostrar de classe, moralmente bom para a sociedade. Não é atitudes externas que devem ser mudadas, e sim sentimentos interiores, pensamentos realmente, atitudes dentro de nós, entendermos a responsabilidade de cada atitude, de cada gesto que a gente faz, porque ele encerra a introdução do livro Conduta Espírita dizendo: é da conduta do indivíduo que depende o destino das organizações. Essa frase, é da conduta do indivíduo que depende o destino das organizações, faz com que nós tenhamos maior responsabilidade ainda por nossos atos. Porque o espírita conhecedor, né, entendedor e pensante vai perceber que não podemos nunca falar que o político é corrupto. Não devemos em nenhum momento, em nenhuma situação, acharmos que o nosso patrão é explorador, ou o empregado é vagabundo, ou são os professores que são o problema, o aluno que não sabe não tem educação. Porque se é da conduta do indivíduo que depende o destino das organizações, então, se existe problema na política, se existe problema nas escolas, se existe problema nas empresas, o problema é de quem? De cada um, de todos nós. Afinal de contas, é muito mais fácil a gente apontar o problema para o outro. Porque quando a gente aponta os problemas para o político fala que o problema é do povo, o professor fala que o problema é do aluno, o aluno fala que é o professor, o patrão fala que é o empregado fala que é o patrão. E aí, quem que muda? Ninguém, né? Ninguém muda, porque ninguém se acha dono do erro. Portanto, a gente tem que entender e saber que quando tivermos uma sociedade, quando todos nós agirmos corretamente, no bem, dentro do caminho do correto, da moral, com certeza vamos formar políticos honestos, patrões honestos, empregados honestos, e aí por diante, né? Todos os problemas se resolvem, mas enquanto a gente terceirizar o problema e apontar e saber que o problema está nos outros, todos ficaremos estagnados, né? Todos nós ficaremos com os nossos defeitos. Na lição número 6, na via pública, André Luiz, do livro Conduta Espírita, tá? André Luiz, ele inicia a lição dizendo: demonstrar com exemplo que o espírita é cristão em todos os lugares. Se nós nos intitulamos e viemos ao centro, somos espíritas, e devemos demonstrar com exemplo, pelas nossas atitudes, que seguimos a Cristo, a responsabilidade nossa é em todos os lugares, né?
em cada atitude nossa. E ele resume essa frase dizendo: a vinha do Senhor é o mundo inteiro. Ou seja, todos nós que estamos aqui hoje, todos os encarnados da Terra, os seres desencarnados que aqui reencarnam sucessivamente no aprendizado, estamos todos em trabalho na vinha do Senhor. Fomos todos contratados para trabalhar na fazenda em que Jesus é o proprietário. E quais são os serviços que temos na fazenda, na propriedade? Temos que regar as plantas que dão frutos, temos que podá-las na hora certa e cortar as ervas daninhas que nascem. Mas toda vez que ficamos invigilantes e imprevidentes e damos aquela descansada, aquela cruzada de braços, estamos parados, sem fazer nada, na vinha do Senhor. Ou então, se vivermos a vida aleatoriamente, sem pensar nos nossos atos, nas nossas atitudes diárias, em todas as situações, estamos responsáveis por carpir a erva daninha, mas como estamos nem ligando para o trabalho, acabamos cortando a planta que dá frutos, esquecemos a hora de podar a planta para que ela cresça e dê maior quantidade de frutos, ou então regamos as ervas daninhas. Portanto, é imprescindível que tenhamos atenção nas nossas vidas. Na festa de final de ano na casa da minha avó, chegou uma certa hora que um primo meu, ele disse assim para mim: ô Jefferson, o que você acha? Como que você acha que vai resolver os problemas aí que a gente está passando, aquele monte de situações que a gente vê aí, um monte de problemaiada que acontece aí durante o dia a dia, que a gente encontra na própria televisão, enfim. Na hora eu falei algumas coisas, conversei com ele, e depois, como eu já estava com interesse de fazer essa conversinha, essa palestrinha, comecei a pensar, como que a gente faz para mudar as coisas como estão, os problemas que estão. O ponto inicial a gente já decidiu, já definiu, a gente não, André Luiz já mostrou que o problema somos nós, cada um de nós temos a nossa parcela de responsabilidade. Portanto, o que devemos fazer? Aí fui pesquisar, cheguei à conclusão que, inicialmente, a gente precisa trabalhar as nossas convicções primárias. E o que seria isso? Sabe aquelas frases que a gente sempre ouviu como verdade, que vem desde a nossa criação, dos nossos pais, dos nossos avós, e que a gente precisa entender que está errada no conceito, e que, apesar de ser um consenso geral, precisamos mudar. É melhor, sim, sermos enganados do que enganar. É melhor termos um filho com boa índole, com boa moral, do que passando nas faculdades concorridas. É melhor termos um lar equilibrado do que uma casa grande, num condomínio fechado, enfim. A dignidade é mais importante, independentemente da quantidade de dinheiro que estiver na jogada. Portanto, atitudes naturais que precisamos instaurar e colocá-la de fato em nós.
E o principal ponto, assumirmos postura, sermos íntegro e dizermos: eu ajo dessa forma e ponto final. Não importa o que aconteça, eu vou agir, ter opinião, né? Vamos agir neste caminho que é o correto, que eu sei que vai estar tudo que eu vou estar trilhando para o caminho que não vou me arrepender. Assumindo as nossas responsabilidades realmente perante a sociedade. Respeitar o direito das outras pessoas é um outro ponto fundamental. Não julgar o próximo, deixar que cada um cuide da sua existência. Afinal de contas, temos a nossa responsabilidade, que é perante a nossa vida e os nossos atos, e não envolvermos na vida do semelhante. Vou dar 2 casos, que um deles aconteceu há um mês e meio atrás, mais ou menos. Quem é mais fã de WhatsApp, Facebook, aí vai saber o que nós estamos conversando. No meio do mês de dezembro, mais ou menos, saiu um vídeo publicado de uma pessoa, um rapaz, que chamou o amigo dele para gravar um flagrante. A esposa dele tinha dito que ia para um certo lugar e na verdade, ela foi encontrar-se com uma outra pessoa, né? Então estava tendo um caso de traição. E aí pegou o flagrante, fez a filmagem de toda aquela situação, enfim. E ficou um fenômeno na internet para as pessoas, né? Compartilhamentos, comentários, piadinhas da situação que aconteceu com uma pessoa que não era nada a ver da vida de cada um. A responsabilidade desses atos todos era deles, mas todo mundo se sentiu no direito de fazer uma brincadeira, de julgar, de comentar, mesmo sabendo, mesmo todos tendo conhecimento, que há 2000 anos atrás, Jesus veio na terra e quando foi procurado pela mulher adúltera, né, pelo povo que trouxe a mulher adúltera para ele, dizendo que a lei condenava o apedrejamento de quem era pego em adultério, ele disse: quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E isso é fundamental para nós percebermos e analisarmos o que fazemos no nosso dia a dia, muitas vezes sem pensar. Tem um outro caso também muito interessante, só que esse não aconteceu no Brasil. A moça estava no aeroporto e ia voar até a África fazer um trabalho lá. E antes de embarcar, ela postou no Twitter: estou indo para a África, espero não pegar HIV. Brincadeira, sou branca. A atitude, essa frase que ela tomou, indiscutivelmente fora do senso, né? A gente consegue entender que foi uma frase totalmente equivocada, desnecessária, mas assim que ela postou, virou um comentário tão grande, uma conversa, e todos pedindo, né, e xingamentos, ofensas, e pediram a demissão dela, da empresa, de tal forma que quando ela chegou na África, a carta de demissão dela já estava pronta. E de lá para cá, até quando a gente leu a matéria, ela não tinha conseguido mais serviço em nenhum lugar. Será que essa atitude, será que estamos, né, como sociedade, sendo justo, agindo desta forma? Afinal de contas, Jesus, voltando, né, aos ensinos,
disse: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida que julgardes, seremos julgados também. Então, analisarmos essas nossas posturas no dia a dia, né? Termos olhos de ver a necessidade e a todo instante trabalharmos, a todo o momento sermos úteis, analisar as nossas posturas em cada lugar que a gente estiver, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na rua com os amigos, seja nas festas em que frequentamos, em que vamos, analisar, ou na internet, nos vídeos que compartilhamos, termos a percepção do que é realmente que a gente está fomentando, né? O que nós estamos conduzindo e transformando para a sociedade. A todo momento sermos úteis. André Luiz diz: matar o tempo é assinar sentença de morte. A teórica esperteza é um veneno para as nossas almas. Quando a gente conversa, né, assim, dessa forma, minha mãe, que quando ela ouviu essa palestra umas 2 semanas atrás, ela falou assim: nossa, Jefferson, essa tua palestra tá brava, né, tá pegando muito, né, em cima. Mas não é que a gente fala de uma forma isentando a gente também da responsabilidade, porque todos nós temos defeitos e precisamos nos esforçar para melhorar. Mas precisamos do acordamento e entendermos que essa mudança é necessária e precisamos fazê-la o quanto antes. Mas também não são só atitudes ruins, não é só problemas. Se a gente analisar, há 130 anos atrás aqui no Brasil tinha escravo. E como em vários outros países do mundo hoje, não se existe mais, não se aceita mais esse tipo de serviço, de relação, né? Basta ver de 30 anos para cá, a segurança do trabalho nas empresas, muito mais responsabilidade para com os funcionários, enfim. Então a melhora se tem, a evolução acontece. Meu sogro, no bairro onde ele mora, foi o loteamento lá, foi 30 anos atrás, a construção vai até na beira do lago, do córregozinho que tem na baixada, assim, do loteamento lá, né? O ano passado, 2 anos atrás, construíram na outra parte, na subida do outro lado, um outro loteamento novo, só que nesse loteamento já se construiu a 20 metros do córregozinho que estava lá na descida, na baixada, respeitando a margem necessária, e plantou-se árvores para recompor a mata ciliar. Ou seja, o progresso acontece, a evolução, a maturidade vai chegando, mas quanto antes a gente nos esforçar e principalmente sermos o exemplo para o próximo, sermos exemplo para as crianças, para os jovens que estão aqui, deixando espíritos moralmente mais espiritualizados, né? Mais voltados para a parte do bem, do amor ao próximo e da responsabilidade para com a sociedade e a evolução. Porque, como dissemos numa das oportunidades que viemos aqui já conversar, vamos receber na próxima encarnação a educação dos espíritos que a gente deixar aqui. Se deixarmos espíritos mais voltados para o bem, mais moralmente, né, mais espiritualmente modificados, vamos receber a educação também mais espiritualizada. E para encerrarmos
Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 4, ele nos fala: a quem, pois, culpar as nossas aflições, senão a nós mesmos? O homem é assim, num grande número de casos, o autor dos seus próprios problemas. Mas ao invés de reconhecer assim, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável à sua má estrela, enquanto a sua má estrela está realmente nos seus atos. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente de problemas e dificuldades nas nossas vidas. O homem evitará esses problemas, essas dificuldades, quando se esforçar e trabalhar para ter uma vida moral, tanto quanto ele trabalha e busca aprimorar na vida intelectual. Portanto, que possamos compreender as nossas mazelas, os pontos em que precisamos renovar, restaurar a nós mesmos, e comecemos quanto antes a transformarmos-nos, para que, ao transformarmos a nós, facilitemos a nossa vida e a vida das pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado a todos e que Jesus nos acompanhe.